como a gente vai estruturar uma peça prática. Eu vou tratar brevemente aqui das análises de peças práticas em provas de delegado. Depois eu vou falar os tipos de peças práticas e depois a estrutura base, né, das peças práticas. Mas primeiro eu vou falar um pouquinho de mim, né, e o objetivo do nosso curso de peças práticas, que eu disponibilizo aí geralmente não, para quem está dentro da mentoria. É o curso de peças práticas que eu estou fazendo, estou produzindo. Tá? A gente já tem algumas aulas aí disponíveis de prisão preventiva, prisão temporária, a aula um que eu trato justamente de questões que eu vou tratar com vocês aqui, que é a questão das principais peças, como tu estruturar uma peça, tá? E a gente vai estar sempre colocando novos, novas aulas, né, referente a todo o curso de peças aí para quem está dentro da mentoria. Então, acho importante eu começar explicando um pouquinho de mim aqui, né? Um pouquinho da minha mentoria, tá? Eu sou o delegado Luiz Neves, para quem não me conhece. Eu fui aprovado em 5 concursos de delegado aí entre 2016 e 2017, Pará, Goiás, Mato Grosso do Sul e Amapá. E a minha experiência profissional, né? O que que eu sei para estar ensinando peça para vocês? Eu já atuo há mais de 7 anos como delegado de polícia, já dirigi aí delegacias em cidades de 50 mil e 140 mil habitantes, tá? Enfrentei tráfico de drogas, homicídios, crimes complexos e fiz grandes operações que demandaram para o juiz deferir nessas operações peças complexas. Vocês podem jogar aí no Google Operação Coalhado, onde a gente conseguiu aí desbaratar uma organização criminosa que praticava adulteração de veículos, vendas de veículos receptados, falsificação de documentos públicos e particulares. Depois daí, eu passei a atuar na divisão de combate a crimes cibernéticos aqui em Belém e também comecei a atuar já num outro tipo de representação de peça, que eram peças de quebra-sigilo bancário, telemático, né, telefônico. A gente trabalha muito com isso na parte cibernética. Também realizei grandes operações, como a Operação Illusion, que a gente foi para o estado de Cuiabá lá fazer umas prisões, fazer umas buscas. E também em 2 anos eu já estou na divisão de homicídios, onde a gente sabe também que tem que fazer cautelares com alto nível de complexidade, porque a gente investiga crimes aí, não são homicídios comuns, são homicídios complexos. Então, também dentro da homicídios eu trabalho com várias peças aí. Então, meu raciocínio não é só teórico. Eu vou ensinar para vocês e eu ensino para o pessoal da mentoria um raciocínio prático também de como você deve fundamentar uma peça, como você deve estruturar. Claro que a gente... Oi? No final, tá, pessoal? Eu vou ativar para dúvidas, para todo mundo estar ciente aí tirar dúvida sobre o que a gente conversar aqui, tá? Mas para não interromper a apresentação, se vocês tiverem alguma dúvida, algo relacionado ao que eu estiver falando, vocês perguntam no chat que eu vou ler e aí eu vou estar respondendo. Então, dito isso, eu tenho essa experiência, né, de mais de 7 anos aí como delegado e produzindo sempre peças práticas, sempre fui um delegado atuante, então eu sei como fazer uma peça na prática e na teoria também, porque eu passei em 5 concursos e todos eles tiveram peça prática. Então, dito isso, a gente vai falar um pouquinho do curso, né? O que que eu vou dar aqui para vocês nessa aula e também no meu curso de peça prática que está dentro da mentoria. Primeiro, a gente tem que entender o desafio da prova prática. É uma etapa comum nos concursos de delegado, porque cada vez mais o concurso de delegado ele é um concurso jurídico. Então, lá quando a gente está falando de 2010 até 2012, 2013, a gente ainda havia concurso de delegado cobrar muitas matérias, por exemplo, que às vezes não é aplicada no dia a dia de um delegado. Por exemplo, cobrava muito português e já é uma tendência a não vir mais português, por quê? Justamente numa prova de delegado a gente vai ter prova prática de peça, de discursiva, o delegado provavelmente às vezes tem uma prova oral, então tudo isso já vai ser avaliado o português dele. Então não vejo necessidade, e as bancas também estão entendendo dessa forma, de se cobrar português 10 questões, como vinha antes. Quando vem muito, é 5 questões, tá? Mas as últimas provas, como a gente vê já, do Ceará não trouxe, outras também não trouxeram, então a tendência é cada vez vir mais direito, né? Que é o que a gente trabalha na prática, e o raciocínio jurídico de peça, de discursiva, tá? Então é uma etapa comum, não tem como fugir dela,
tá? Muitos candidatos têm receio de se deparar com a prova discursiva, mas ela não é bicho de sete cabeças, a gente vai mostrar isso aqui para vocês, tá? E o meu curso, o que é que eu busco? Transformar, né, esse desafio em algo objetivo, treinável, que você consiga, né, claro, aliando com o estudo teórico, porque ele é o principal dentro do nosso estudo, não vai ser a peça prática que vai te aprovar se tu estudar só ela, tu vai ter que estudar a teoria, que é fazer a objetiva, entrar na nota de corte muitas vezes para ter a peça corrigida, tá? Então, não tem que ter medo, tem que estudar e se preparar para essa fase, que é uma fase comum, né, nos concursos de delegado. Dentro disso, o que é que eu vou ensinar no curso e um pouquinho aqui para vocês nessa reunião, né? Eu vou ensinar os modelos mais cobrados das medidas cautelares, mas não só das medidas cautelares, das medidas que são peças inaugurais, peças decisórias de delegado, que não são medidas cautelares propriamente ditas. Só que aqui hoje a gente não vai trabalhar isso. Eu vou pincelar com vocês aqui alguns pontos, né, dessas peças práticas, mas a gente vai tratar de estrutura de peça petitória, que é as peças de representação. Prisão preventiva, busca e apreensão, prisão temporária, porque essas outras peças menos complexas, a gente consegue facilmente estudar elas e conseguir desenvolver um raciocínio, porque basicamente tu tem que decorar um modelo, tá? De uma portaria, de um despacho de lavratura de auto de prisão em flagrante. Então, são mais simples essas peças, mas claro, a gente tem que estudar elas dentro de um curso de peças, porque os concursos, como eu vou mostrar à frente, têm cobrado, né? Principalmente o Sebrasp, ele tem cobrado portaria, cobrado despacho. Então, a gente tem que saber essas peças, mas elas não trazem muita complexidade, né, para fazer. Basta saber identificar ali que realmente o enunciado quer que tu faça um despacho, quer que tu faça uma portaria. Então, dito isso, a gente vai entrar numa breve análise das peças práticas, né, em provas de delegado. E o impacto, primeiramente, de uma peça prática na classificação, tá? Dos 5 concursos que eu fiz, todos tiveram peças práticas, mas eu trouxe aqui como exemplo o concurso da Polícia Civil do Pará, onde eu tive no objetivo uma nota 8 e na peça prática eu tive uma nota 8,5. Esse 8,5 que eu tive na peça prática fez a minha classificação subir em 60 posições e eu fiquei em 13º lugar. Então, para vocês verem a importância da peça prática. E era uma peça que muita gente errou, era a prisão preventiva acumulada com uma busca e apreensão. Então, muita gente colocou prisão temporária, às vezes colocou a prisão preventiva, mas não solicitou a busca. Então, o meu raciocínio jurídico ali fez eu ficar dentro das vagas, claro, porque no concurso eram 150 vagas, eu já estava dentro das vagas, mas melhorar muito a minha classificação ali, ficar entre os 20 primeiros. Tá? No concurso da Polícia Civil do Amapá também teve peça prática e lá eram 100 pontos, né, a peça prática, e eu tirei 80 pontos. Tá? Eu nunca tinha treinado na vida a peça prática que caiu no concurso da Polícia Civil do Amapá. Qual foi? Requerimento, representação de medidas protetivas de urgência. Então, não era uma peça comum, só caiu uma vez em todos os concursos de delegados analisados. Então, não era uma peça comum de cobrar, porque na prática, vou falar para vocês da prática, como é que funciona as medidas protetivas. A mulher chega, vai registrar o BO, né? A gente vai colher o termo de declarações dela, e geralmente em seguida, né, a gente vai fazer o requerimento de medidas protetivas. Mas já é um modelo ali padrão que a polícia geralmente usa, né, com base também até mesmo num requerimento do CNJ, que ele disponibiliza ali alguns critérios avaliativos que a própria vítima tem que preencher. Então não é uma peça que demanda ali muita complexidade por parte do delegado, né? Até mesmo o escrivão de polícia ali já pega, preenche junto com a vítima ali alguns critérios, e aí o delegado encaminha o requerimento de medidas protetivas para o juiz deferir. Mas, assim, é uma peça que geralmente não era treinada, né, em curso de peças práticas, a gente está falando de 2017, e caiu, só que eu soube desenvolver por quê? O enunciado, pessoal, sempre vai te trazer os elementos necessários para te identificar a peça. Então, tu resolvendo lá uma questão, uma peça prática, lendo um enunciado, se trouxer lá, por exemplo, número de telefone. Então, tu já tem que ficar alerta que possivelmente vai ter ali uma quebra de sigilo telefônico, uma interceptação telefônica ou telemática,
porque o enunciado ele não traz dados desnecessários. Então, eu sempre pensei assim quando eu estava me preparando, e é assim que vocês têm que pensar também. Então, se trouxer um endereço completo ali, fulano de tal, mora na rua X, número X, bairro X, do estado X. Então, provavelmente ele está indicando ali que quer que você peça alguma coisa naquele endereço, que você peça uma busca, né? Então, você tem que ter muita atenção no momento que estiver lendo o enunciado, grifar, marcar, e não ter medo de pedir as coisas de acordo com o que o enunciado está te dando ali as informações. Então, se ele trouxer número de telefone, trouxer o número de uma casa, trouxer também o risco à ordem pública do cara, vai lá, avalia e, se for o caso, pede as três medidas, porque é muito diferente a prática da teoria. Então, ali o examinador ele quer avaliar o teu conhecimento teórico. Então, não tem medo de pedir as coisas. Se for o caso de pedir tudo, você tem que pedir. Conforme eu vou mostrar mais à frente, que já teve caso da Polícia Civil da Paraíba de 2022, que a peça trouxe uma portaria cumulada com representação por interceptação telefônica, prisão preventiva, quebra de sigilo telefônico, busca e apreensão, o que na prática é um absurdo jurídico. Isso não existe na prática, porque a portaria nada mais é que um documento que inaugura o inquérito. Aconteceu um crime, você vai instaurar um inquérito, vai simplesmente emitir uma portaria para o escrivão de polícia tombar, juntar o boletim de ocorrência, os depoimentos. E naquele momento você não vai pedir nada. Na prática isso não acontece, até mesmo porque a portaria ela não é um documento sigiloso, então o advogado tem acesso à portaria. Então, já pensou, tu pedindo uma portaria, a prisão preventiva, a busca e apreensão. Então, eu vou comentar mais isso à frente aqui do nosso estudo, mas você tem que trabalhar com o que o enunciado te dá. E eu fiz um levantamento das provas, né, de delegado e 43 peças foram analisadas. Dessas 43 peças, a gente pode verificar que a prisão preventiva veio 12 vezes, busca e apreensão 9 vezes, interceptação telefônica ou a prorrogação da interceptação 5 vezes, prisão temporária 4 vezes, portaria 3 vezes. Geralmente cumulou-se nessa portaria com outros pedidos, não foi só a portaria simples. Um despacho de lavratura de auto de prisão em flagrante 3 vezes, infiltração de agente, seja virtual ou físico, né, presencial, 3 vezes, relatório de inquérito final 2 vezes, sequestro de bem 2 vezes. Tá? Eu desconsiderei peças que caíram só uma vez, mas eu trouxe aqui algumas peças que já caíram uma vez também, que foi captação ambiental, requerimento de medidas protetivas, a elaboração de um auto de prisão em flagrante também, que na prática isso não acontece, tá? E dentro dessas peças, a gente pode verificar um destaque estatístico. Qual é? Que 70% dessas peças são representadas por essas quatro, quatro medidas aqui: prisão preventiva, busca e apreensão, interceptação telefônica e prisão temporária. Ou seja, elas representam 70% das cobranças dessas 43 peças analisadas em concurso de delegado. Então, claro, vai ser as peças que você vai ter que ter mais atenção, vai ter que treinar mais, vai ter que desenvolver mais o raciocínio jurídico, vai ter que acumular uma busca e apreensão com uma prisão preventiva, uma busca e apreensão com uma prisão temporária, tá? Então, dito isso, a gente retorna aqui, né, para a questão dos tipos de peças práticas. Já comentei com vocês aqui algumas coisas, mas aqui a gente vai tratar que existem 5 tipos de peças práticas. As peças inaugurais, que são portaria, auto de prisão em flagrante ou termo circunstancial de ocorrência. Como eu falei, a portaria é o documento inaugural do inquérito. Então, ocorrido um crime, vai ser registrada uma ocorrência, né? E o delegado vai determinar a instauração de um inquérito policial. E para ser instaurado esse inquérito policial, ele faz um documento que a gente chama de portaria, tá? Então, no concurso da Polícia Civil da Paraíba de 2022, a gente teve uma inovação jurídica que trouxe uma portaria, ou seja, o delegado lá determinava, dentro do modelo padrão, né, que a gente segue de portaria, explicava o acontecimento do crime e tudo mais, e em seguida, depois de determinar a instauração do inquérito, ele representava dentro da portaria, pela prisão preventiva, pelo afastamento de sigilo telefônico, pela busca e apreensão,
o que também são medidas que dificilmente são cumuladas. Por quê? Porque se a gente pede uma prisão e o juiz vai deferir tudo no mesmo pedido, o juiz não vai deferir em apartado e não vai dar uma decisão para prisão preventiva, uma decisão para busca e apreensão, uma decisão para interceptação telefônica, a não ser que esteja pedidos apartados, mas não era o caso do espelho, ele vai ele vai deferir ali tudo, interceptação, prisão preventiva, busca e apreensão. E aí, quando for o momento que for deferido, tu vai ter uma medida que vai ter um tempo ali para ela ser implementada, que é, por exemplo, uma interceptação telefônica, mas ao mesmo tempo tu vai ter uma prisão que tu já vai ter que cumprir, uma busca e apreensão que tu vai ter que cumprir, então já vai gerar ineficácia da tua interceptação, porque tu vai ter que cumprir a prisão ali num prazo, a busca num prazo, e a interceptação vai começar a rodar depois só. Então, na prática, isso não existe, mas o enunciado lá trouxe todas as informações, então cobrou, né? Provavelmente dentro lá do enunciado trazia que o suspeito oferecia risco à ordem pública e ao mesmo tempo também dizia que não tinha ainda inquérito instaurado. Então ele direcionava para, ou seja, lavratura lá da portaria e também para pedir os pedidos relacionados à interceptação telefônica, porque também trazia número de telefone, mas assim, na prática isso não ocorre. Então a gente também, além de estudar as peças, a gente tem que estar preparado para essas invenções das bancas, porque se ela trouxer lá diversas informações e for o caso de ter que fazer os pedidos, você tem que fazer. Tem que verificar, estudar com calma, treinar e fazer o pedido ali dentro do que se propõe e do que o enunciado traz, tá? Na Polícia Civil de Rondônia, ela também trouxe portaria, só que já foi um pouquinho melhor. Ela trouxe instauração do inquérito policial, determinando o escrivão que junte depoimentos, que junte, requeira perícias, etc. E no final da portaria que junte em apartado a representação da prisão preventiva, tá? Ou medidas cautelares diversas da prisão. Então já foi um pouquinho melhor que a da Paraíba, né? E a gente teve também no Espírito Santo portaria sendo cobrada, salvo engano, com prisão temporária. Então vocês podem ver que tem que sempre estudar a portaria, porque dificilmente ela vem sozinha, né? Então ela vem sempre com algo ali acumulado com ela, tá? A outra peça inaugural que a gente tem é o auto de prisão em flagrante. Até 2022 nunca tinha sido cobrado também, e foi uma inovação, veio essa peça, que basicamente é fazer o trabalho que quem faz na prática geralmente é o escrivão, que é a oitiva das partes, é a questão da produção dos documentos que integram o inquérito policial, que o delegado supervisiona, né? Mas quem, por exemplo, vai colher o depoimento do condutor junto com o delegado ali é o escrivão. Só que a peça queria que a gente elaborasse, né, o auto de prisão em flagrante completo. Só que para a gente fazer isso dentro de um estudo, né, de uma prova, realizando uma prova, o enunciado tem que ser bem específico. Ele tem que trazer, por exemplo, o depoimento do condutor, tem que trazer o depoimento das testemunhas, né, de apresentação do flagrante. Ele tem que direcionar para isso. Então, se você vê uma peça que estiver trazendo ali o que foi dito pelo condutor, o que foi dito pelas testemunhas, que o familiar da vítima de nome tal compareceu na delegacia. Porque o auto de prisão em flagrante, a gente vai ter que fazer todas as peças obrigatórias que são necessárias num auto de prisão em flagrante. Então, vai ter que instaurar o inquérito, em seguida tu vai ter que ouvir o condutor, testemunhas, vai ter que emitir a nota de culpa, nota de garantias da família, vai ter que fazer a comunicação para a justiça, comunicação para o Ministério Público. Então, tudo isso vai ter que ser feito dentro de uma peça, né, de um caso prático que vier direcionando para a realização de um auto de prisão em flagrante. E a gente também tem o termo circunstanciado de ocorrência, que é semelhante à prisão em flagrante, você vai ter que elaborar ali um termo circunstanciado de ocorrência também, que vai ter também o depoimento do condutor, vai ter a determinação ali para o suspeito, né, comparecer em juízo, caso contrário vai ser lavrado a prisão em flagrante em desfavor dele, né, conforme está previsto na 9.099. Falada das peças inauguradas, a gente vem para as peças decisórias. Quais são as peças decisórias? Geralmente são despachos que são dados pelo delegado de polícia dentro do inquérito. Um despacho que fundamente uma decisão, por exemplo, que o delegado nega o acesso aos autos por causa que está em sigilo ainda, está com cautelares em andamento. Então, o advogado vê uma peça prática
por exemplo, onde o advogado pede o acesso aos autos, o enunciado diz que tem muitas cautelares, tem muitos documentos sigilosos em andamento, então você vai ter que fazer um despacho fundamentando a negativa de acesso, né, dos autos ao advogado ali naquele exemplo, né, ou pelo menos das peças relacionadas a cautelares em andamento. Tá? Um despacho, por exemplo, de indiciamento, ou um despacho, por exemplo, de mesmo de desindiciamento, que é possível, pode ser cobrado também. Um despacho mais comum, que é o despacho da lavratura de auto de prisão em flagrante. Ou seja, você vai dar um despacho informando por que você optou pela lavratura do auto de prisão em flagrante naquele momento, né? E Digamos. determinando. Olá? Então você vai dar um despacho fundamentando ali, né, o porquê você está instaurando aquele auto de prisão em flagrante, determinando que o escrivão tombe o inquérito, que ouça o condutor, que requeira as perícias necessárias. Caiu, né, esse despacho aí na Polícia Civil de Santa Catarina de 2024 e na Polícia Civil do Piauí, né, de 2014. Então são peças que elas vêm cobradas, né, tem uma tendência aí nos últimos anos de estarem sendo cobradas essas peças, 2022, 2024. E a gente vem para as peças requisitórias, que nada mais são que ofícios, né, de requisição de informações, de imagens, documentos, dados em geral, não tem muita complexidade nas peças requisitórias. E as peças principais, que são justamente as peças petitórias, que são as peças de representação, ou seja, prisão preventiva, prisão temporária, busca e apreensão, interceptação telefônica e telemática, afastamento de sigilo bancário e fiscal, sequestro de bens, infiltração de agente presencial ou virtual, ação controlada, exame de insanidade mental, medida protetiva de urgência, captação ambiental, suspensão da permissão, habilitação para dirigir, identificação criminal. A gente ainda pode até ter outras, tá? Eu coloquei as principais aqui, mas assim, são as peças que são mais cobradas essas representações. Às vezes vêm acumuladas, uma prisão preventiva com uma busca. No último concurso da Polícia Civil do Pará, 2021, veio uma peça de sequestro de bens acumulada com busca e apreensão, salvo engano. Então, assim, tem que ter muita atenção, saber muito bem todas elas, porque são as peças que realmente são mais cobradas e que a gente consegue também se destacar na pontuação. Porque quando a gente está falando de representação, vai ter uma fundamentação jurídica mais complexa. Então, a gente vai falar do crime, a gente vai falar ali do porquê, o fundamento daquela medida, a gente pode discorrer sobre outros aspectos, conforme eu vou mostrar mais à frente. Diferente de uma portaria. Uma portaria você não tem, por exemplo, endereçamento para o juiz, você não tem que fundamentar muito a questão de doutrina. Basicamente, você vai dizer que o inquérito vai ser instaurado porque aconteceu aquele crime. Claro, tu vai tipificar o crime, né? Isso aí tu vai ter que fazer devido à ocorrência do crime tal, artigo tal, mas assim não tem muita fundamentação como é numa representação. Por isso que as bancas dão preferência para a representação. O que eu tenho percebido, né, nessa avaliação que eu faço aí mentoria desde 2017, acompanho provas de delegado, é que quando vem questões discursivas junto, a tendência é que a banca cobre uma peça mais simples, tá? Então, o pessoal que está fazendo aí, estudando para a Polícia Civil do Ceará, já pode ter essa atenção, né, de dar atenção a um despacho, a uma portaria, porque vai ter também questões discursivas, então pode ser que a peça seja algo menos complexo ali do que uma representação, né? Então, tem que ter muita atenção às peças petitórias, tem que estudar todas elas e, claro, dar mais atenção nasquelas que eu falei, que é 70%. Preventiva temporária, busca, interceptação. E, por fim, a gente tem as peças conclusivas, que é o relatório final de inquérito, que pode ser com ou sem indiciamento, e pode ser também com ou sem uma representação junto. Ou seja, se o enunciado lá da peça, do caso prático, trouxer que todas as diligências foram feitas e não há mais diligências a serem feitas e o delegado precisa encaminhar os autos à justiça, ou simplesmente dizer que não tem mais diligências para serem feitas, porém também ele direciona que o suspeito oferece aí no risco à ordem pública, ou que recentemente teve indícios que ele quer fugir do país, ou então que ele ameaçou uma testemunha. Então, provavelmente o comando vai estar te indicando a finalizar aquele inquérito ali, relatar, mas como lá com uma medida de prisão preventiva, né?
para cessar ali aquele risco que o suspeito está oferecendo. Falado dos tipos de peças práticas, né? Fiz a análise com vocês das provas que caíram, já 43 peças aí que foram analisadas. A gente entra efetivamente na questão da estrutura base das peças práticas. Então, a gente vai tratar aqui, como eu falei com vocês, das peças petitórias, que são as representações, porque, como eu falei, a gente não teria tempo aqui de abordar como se faz uma portaria, como se faz um despacho, como se faz um auto de prisão em flagrante, como se faz um TCO, porque são peças que tu segue um modelo. Então, tu vai estudar, quando tu estiver estudando as peças práticas, tu vai meio que gravar ali o TU, né, daquela peça prática, e tu vai se cair direcionando para aquela peça prática fundamentar naquele sentido. Mas não exige muito raciocínio de fundamentação nessas peças. Tu só tem que saber, a parte principal é identificar que o comando quer aquilo. Então, se falar de depoimento de condutor, depoimento de testemunha, já está indicando ali que quer um auto de prisão em flagrante, que tu elabore o auto de prisão em flagrante, que na prática isso não ocorre, né? O delegado ele supervisiona de inquérito, mas ele não é ele que vai fazer todas as peças do inquérito policial ali, do auto de prisão em flagrante. Apesar que na prática, logo quando eu entrei na polícia, eu cheguei a fazer sozinho, né? Tive que fazer sozinho, auto de prisão em flagrante ali por questões de falta de pessoal ali, então eu aprendi, eu mesmo fiz, ou seja, eu ouvi o condutor, eu ouvi as testemunhas, eu fiz a questão da nota de culpa, da nota de garantias, fiz os ofícios para o juiz, para o MP e etc. Tá? Mas na prática não é comum isso ocorrer. Então, dentro disso, as peças petitórias são as que exigem maior raciocínio jurídico, né? E como eu falei, as demais peças seguem modelos mais simples, só que tem que ter atenção, tá? São mais simples, mas, por exemplo, na Polícia Civil de Rondônia, como eu falei, veio cumulado com uma prisão preventiva. Você tinha que representar ali para o escrivão apartar e encaminhar para o juiz a prisão preventiva. Já no da Paraíba, ele veio já tudão, veio prisão preventiva, interceptação telefônica, busca e apreensão, tudo junto da portaria. Então, tu tinha que fazer a portaria, modelo de portaria ali, não tinha que colocar endereçamento para o juiz, né? Devido à ocorrência do crime tal, no dia tal, data tal, pelo fulano de tal, determino que o senhor escrivão de polícia instaure o inquérito policial, e as providências cabíveis, né? Oitiva de fulano, requisição de perícia, e depois vinha ainda, represento pela prisão preventiva, devido fundamento no artigo 312 do CPP e tudo mais. Então tem que ter muita atenção, porque apesar dela fazer esse absurdo jurídico aí, o Sebrasp na Polícia Civil da Paraíba, eles tiveram que aceitar, mesmo quem não fez especificamente da forma como estava no espelho. Então teve muitos recursos e aí eles foram aceitando quem foi fundamentando de maneira disfarçada. Se o cara colocou que era o caso de prisão preventiva, ele pontuou, por mais que não ficasse da forma lá que estava no espelho. Então, eles tiveram que alterar bastante o gabarito ali para aceitar bastante coisa, porque na prática, como eu falei, a gente não trabalha dessa forma, não existe, nunca tinha se visto questão de portaria com quebra de sigilo telefônico, prisão preventiva, num documento que nem mesmo é sigiloso, né? Todo mundo tem acesso. Mas tem que estar preparado para essas inovações da banca. Tá? Se ela direcionar para isso, fala a portaria, acumula prisão preventiva, é o caso do que a banca quer aquilo. Então, dentro da estrutura básica das peças petitórias, né, das representações, a gente vai seguir sempre um modelo padrão, que é isso que eu vou trabalhar com vocês aqui e que eu trabalho também dentro do meu curso de peças práticas. Se a gente estiver falando de representação, qualquer daquelas ali que eu mostrei, ou seja, todas essas aqui, a gente vai trabalhar esse mesmo padrão de divisão, tá? Que a gente vai ver mais a seguir aqui. Então, qual é esse padrão? Endereçamento, referência, preâmbulo, exposição fática, fundamentação jurídica, pedidos e, por fim, o fecho. Então, a gente vai começar pelo endereçamento. Como é que vai ser feito esse endereçamento? Aqui tem que ter muita atenção, tá, pessoal? Porque, regra geral, a peça petitória, a representação, ela é dirigida à autoridade judiciária, ou seja, o juiz, conforme o caso concreto que for trazido ali pelo enunciado. Mas também a gente pode ter uma prisão, dependendo de um caso, por um desembargador, se for um indivíduo com prerrogativa de função. A gente nunca viu isso acontecer, né, nas provas de delegado, porque seria uma complexidade bem maior aí, na questão da avaliação, teria que estudar até mesmo a questão da lei estadual, né, de como é que funciona, a questão de
competência ali do desembargador, né, para julgar a autoridade que tem a prerrogativa de foro. Então, as bancas preferem não entrar aí nesse campo, né, tortuoso e acaba sendo cobrado mesmo a questão do encaminhamento ao juiz, né, seja a vara criminal ou vara do júri. E aí como é que é feito? Excelentíssimo, né, apesar que eu não coloquei aqui, a gente sempre é bom colocar uma regra de tratamento para o juiz, ao excelentíssimo, né, senhor juiz de direito da vara criminal, né, ou da vara do júri da comarca X, né, do estado X. Se o enunciado te trouxer a comarca ali, o município, você coloca. O estado, geralmente também, se tiver no enunciado, você coloca. Geralmente as peças costumam trazer, né, o estado para qual está sendo realizado aquele concurso. Então a gente fala que no município X do estado do Ceará aconteceu tal coisa, então aí quando trouxer o estado você coloca e coloca o estado do Ceará, mas se não trouxer o município, você coloca só do município X, da comarca X, e não identifica, né, o município, nem a comarca, se o enunciado não trouxer. Você não pode inventar dados, tá? Tudo é de acordo com o caso prático trazido na questão ali. Tá? E aí eu trago a observação do juiz de garantias. A gente sabe que desde 2013, 2023, na verdade, o STF ele implementou aí o juiz de garantias de maneira obrigatória, né, para todos os estados, deu um prazo de 12 meses para todos se adequarem, esse prazo que poderia ser renovado por mais 12 meses. Então, nem todos os estados implementaram ainda o juiz de garantias, então tem que ter uma atenção para o estado que você estiver fazendo prova para ver se tem ou não tem ainda o juiz de garantias implementado na comarca. Tem um estudo da FGV que ela faz uma avaliação de todos esses estados, como é que está, em que fase, se está implementado, se está implementando, se não tem ainda nenhuma regulamentação, tem estado que nem regulamentou ainda o juiz de garantias. Então é bom você fazer essa pesquisa antes, mas claro, o enunciado vai te trazer esse dado. Ele vai dizer que é o juiz de garantias ou é o juiz da comarca X. Então, provavelmente, se ele quiser juiz de garantias, ele vai trazer ali no enunciado. Mas é bom também ter esse conhecimento, porque pode ter uma pegadinha de no espelho vir juiz de garantias, o endereçamento, porque aquele estado ali já implementou o juiz de garantias. Então, tem que ter muita atenção em relação a isso. Mas o endereçamento é sempre assim, ao excelentíssimo juiz de direito da vara criminal, da vara do júri, né? Coloca o local ali do fato, se o enunciado trouxer, e o estado. Depois, a gente vai para a referência, ou seja, o número do inquérito deve ser colocado ali antes do preâmbulo. Referência, inquérito 28, né? Mas, claro, só se também o enunciado trouxer o número do inquérito. Foi praticado o crime e a Delegacia de Patrimônio instaurou o inquérito 28 de 2025 para apurar o fato. Então, você já tem ali a delegacia, né? Você já tem também a questão do número do inquérito. Então, antes de você colocar o preâmbulo, você coloca referente ao inquérito 28 de 2025, tá? Depois a gente vem para o preâmbulo, tá? E o preâmbulo é justamente onde você vai mostrar ali qual é o órgão, qual é a autoridade, o que que você está pedindo, tá? É um dos momentos aí mais importantes, porque é onde você identifica a peça. Então, muitas vezes, talvez se você errar ali a peça, às vezes a sua nota é zerada, tá? Mas comumente as bancas não estão zerando, eles estão aproveitando ali, mas muitas vezes se você foge totalmente do tema, se é uma prisão, e aí às vezes o indivíduo pede, o aluno pede lá, o candidato pede prisão preventiva, mas é prisão temporária, às vezes a banca aproveita. Mas se você pede uma busca e não tem nada a ver, é prisão, a sua peça vai ser provavelmente zerada, né? Você vai estar eliminado. Então, qual é a atenção que você deve ter aqui? Vou fechar aqui para não confundir você, vou deixar aberto aqui para a gente depois fazer um apanhado geral. Então, no preâmbulo, você vai colocar o nome do órgão e a qualificação da autoridade, ou seja, a Polícia Civil do Estado X, por meio do delegado de polícia, ao final assinado, tá? Depois vem a unidade de lotação. Claro, só se também o comando do enunciado da questão ali da peça trouxer. Disser que foi uma divisão de homicídios, disser que foi uma delegacia de crimes contra o patrimônio que instaurou o inquérito. Aí você coloca lotado na divisão de homicídios, lotado na delegacia de patrimônios do estado X. Então, só se trouxer essa informação, você coloca, né? Senão você coloca lotado e deixa em aberto.
Depois vai vir a denominação da peça, que é justamente o nome correto da peça, uma representação por prisão preventiva, por sequestro, por infiltração de agente. Você vai trazer esse nome e depois vai trazer o fundamento da peça, tá? Vai trazer o fundamento da peça. Sempre constarão, além do artigo relacionado, né, à medida que você está pedindo, por exemplo, uma prisão preventiva, você vai pedir com base no artigo 311, né, do CPP, que trata lá da questão da prisão preventiva. Já se você pode até colocar, porque sempre o que abunda na questão de peça não prejudica. Então, se você quiser colocar lá com base no artigo 311, 12 e 13, que fundamenta a prisão preventiva, mas em regra a gente fundamenta no artigo 311. E aí sempre constarão além desses, né, o artigo 144, parágrafo 4º, né, da Constituição e o artigo 2º, né, da lei, acho que é o artigo 2º, não sei se é o caput, mas eu vou confirmar, da lei 12.830 de 2013, tá? Que é a lei que trata da investigação pelo delegado de polícia. E também fundamentar na lei orgânica estadual. Então, toda a lei orgânica estadual da Polícia Civil tem um artigo específico que diz que o delegado de polícia tem atribuição para fazer representações. Então, você vai usar esse artigo e vai colocar lá no seu preâmbulo também. Isso aqui era para ficar aqui para baixo. Deixa eu ver, tá. Depois disso, a gente vem para a exposição fática. Você vai dizer tudo o que aconteceu, mas é uma descrição objetiva dos fatos ocorridos. Você vai fazer uma síntese, né, de documentos, principais situações que aconteceram ali no enunciado, trazer, por exemplo, laudos, oitivas, possíveis ameaças do suspeito, possíveis objetos que foram encontrados ou foram subtraídos. Então, tudo isso você vai trazer nos fatos, mas você não vai ter que copiar lá 8 parágrafos que tem no enunciado da peça e colar, senão você não vai ter nem espaço mais para fazer a fundamentação jurídica. Então, tem que fazer uma síntese do que é principal. Os fatos eles são pontuados, mas assim não é uma pontuação grande assim, se comparada com a fundamentação jurídica. Então, assim, tenta não ocupar tantas linhas com os fatos, mas também não ocultar fatos importantes. Depois a gente entra justamente na questão da fundamentação jurídica, e aqui sim a gente vai ter efetivamente a nossa aprovação. Aqui você vai ter que demonstrar mesmo que você conhece sobre o tema e colocar os artigos, colocar os fundamentos. E a gente divide essa fundamentação jurídica, eu trabalho isso no curso em 4 tópicos, tá? Você vai colocar lá, cada elemento desse que a gente trabalhou aqui vai ser um tópico. Começando pelos fatos, você pode colocar um dos fatos, depois aqui vai ser fundamentação jurídica 2, né? E depois você vai ter os pedidos e o fecha depois dos pedidos, tá? Que ele tá meio perdido aqui, mas você vai trabalhar esses 4 tópicos, né? Esses 3 tópicos: fatos, fundamentação jurídica e pedidos. Claro, dentro da fundamentação jurídica a gente divide ainda em 4 tópicos. Ou seja, a gente vai começar pela definição jurídica do fato, ou seja, pela tipificação legal ali do que aconteceu, qual crime que foi praticado. E aqui você vai explicar e citar os artigos pertinentes ao delito. Então, se foi um roubo, se foi um furto, se foi um homicídio, se foi uma extorsão, você vai ter que fundamentar na tipificação daquele delito que foi praticado. Abre um tópico depois de fundamentação jurídica e vai colocar lá a definição jurídica do fato, a tipificação legal, e vai explicar o porquê que é aquele crime que ocorreu. Tá? E você vai explicar com base na doutrina, por exemplo, por que aquele delito é um crime de roubo e não um crime de extorsão. Tá? E vai fundamentar ali porque o roubo independe da vontade da vítima, etc. Vai ter que saber fundamentar na doutrina aquilo. Depois você vai ter que, claro, também colocar os artigos, como eu falei, explicar, né, e citar, se possível, súmulas, por exemplo, no caso de latrocínio. Você vale colocar a súmula 610 do STF. Ocorrendo a morte, independe de haver subtração do bem. Então, você demonstra ali que tem conhecimento, pode ser que seja pontuado isso no espelho, então você coloca. Claro, se você tiver, né, conhecimento, lembrar, senão você pode, para pontuar de alguma forma, citar que o crime de latrocínio depende de subtração do bem, conforme a jurisprudência dos tribunais superiores, conforme o entendimento pacificado dos tribunais superiores. Então, a gente tem técnicas, né, para conseguir pontuar, mesmo que não lembre ali exatamente o número da súmula, né, e fazer dessa forma. Também você
tem que explicar, né, os entendimentos jurisprudenciais consolidados. Ou seja, por exemplo, deixa eu ver o que tá falando. Você tem que explicar, se você tiver, claro, conhecimento disso, explicar ali dentro uma jurisprudência mais recente, trazer ali o seu conhecimento sobre isso, se tiver segurança para discorrer sobre isso também. Tá? Tudo isso você vai ter que fundamentar na definição jurídica do fato. Depois a gente vem para as hipóteses de admissibilidade daquela medida, que pode também ser colocado lá na peça como hipótese de cabimento ou só cabimento. E aqui você vai explicar e citar também os artigos pertinentes ao cabimento dessa medida cautelar. Então, por exemplo, na prisão preventiva, o artigo 313 é o que traz as hipóteses de cabimento da prisão preventiva. Crime punido com acima de 4 anos de reclusão. Então, tem lá todas as situações, né, referentes à possibilidade de cabimento de prisão preventiva. Então, aqui você vai fundamentar, vai abrir o tópico do cabimento, vai colocar que aquela situação ali do enunciado, ela se aplica ao artigo 313(1) do CPP, porque a pena de latrocínio, por exemplo, é maior que 4 anos de reclusão. Então, é perfeitamente possível, cabível na situação, a prisão preventiva. Tá? E assim você vai fazer com todas as peças. Se for uma busca e apreensão, você vai fundamentar com base no artigo 240, inciso X, é possível a busca e apreensão para apreender objetos ilícitos ou para obter instrumentos do crime. Então, você vai ter que saber fundamentar e vai ter que gravar, não tem jeito. Os incisos, vai ter que gravar as alíneas, né, que fundamentam o pedido de cabimento ali, a hipótese de cabimento. Depois, a gente vem nos requisitos cautelares, que são o fumus e o perículo. Tá? Dentro desses requisitos, a gente tem três possibilidades, tá? E duas sempre tem que estar acumuladas, que é o fumus com perículo. Tá? Então, o fumus sempre tem que estar presente. O que que é? É a fumaça da prática do delito, fumus cum mix delicti. É o momento que você vai demonstrar que um crime foi cometido. Na prática, corresponde à existência da materialidade e os indícios suficientes de autoria de um crime. E um exemplo prático, como é que eu demonstro isso lá no Fumus Comício Delite, quando eu estiver tratando do tópico requisitos cautelares? Eu vou colocar que o boletim de ocorrência trouxe imagens de câmeras que o indivíduo é visto e foi feito, por exemplo, um reconhecimento. Eu não vou poder inventar nesses dados, só se o enunciado estiver trazendo, né, que no boletim que tinha imagens de câmera de segurança, que o indivíduo foi identificado. Eu vou trazer depoimentos que indicam o envolvimento suspeito. O enunciado também disse que testemunhas foram ouvidas e disseram que praticou o crime foi fulano de tal. Então, eu já estou indicando aí os indícios de autoria. E aí eu posso citar, por exemplo, o laudo pericial, que confirma o crime, tá? Então, nesse campo aqui do fumus cum mix delicti, a gente vai ter que fundamentar a existência do crime e os indícios de autoria, tá? Depois, a gente entra no periculum libertatis, que é o perigo da liberdade. Deixa eu não confundir, diz respeito ao risco que a liberdade do investigado representa para a investigação. No caso da prisão preventiva, a gente tem o risco à ordem pública, à ordem econômica, aplicação da lei penal, e aqui a gente vai ter que explicar e citar os artigos pertinentes à medida. Então, na prisão preventiva, essa questão do periculum libertatis, ela é bem definida no artigo 312, que trata do risco à ordem pública, econômica, aplicação da lei penal ou conveniência da instrução criminal. Então, a gente vai ter que citar o artigo 312 e relacionar ele a qual requisito aí que ele se adequa. Se o enunciado diz que o indivíduo está ameaçando testemunhas, então, provavelmente é um risco a instrução criminal, né? Ele está ali ameaçando testemunhas. Ou então, se o enunciado diz que ele está em vias de fugir do país, então, possivelmente vai estar relacionado à questão da aplicação da lei penal. Então, a gente vai ter que fundamentar o artigo, né, de acordo com a situação concreta. E quais são os exemplos práticos disso no enunciado? Dizer que o indivíduo tem risco de fuga, ou então que ele ameaça testemunhas, ou que ele reitera criminosamente no crime, perturba a ordem pública reiteradamente. Aí a gente já vai entrar na questão do risco à ordem pública, né? Então, esses são os fundamentos, né, do perigo de liberdade. Mas nem todas as medidas terá perigo da liberdade. Tem algumas medidas que a gente vai, que são cautelares não pessoais, né, que a gente chama, probatórias, que a gente vai trabalhar com perigo in mora, que é o perigo da demora. Então, por exemplo, é o risco da demora na concessão de uma medida cautelar que vai comprometer a investigação.
Por exemplo, uma busca e apreensão, um sequestro de bens, o enunciado está dizendo lá que o indivíduo está dilapidando o patrimônio dele. Então, não tem risco de liberdade nesse sentido, né? Vocês concordam? Mas tem o risco dele dilapidar todo o patrimônio dele. Então, tem o perigo da demora. Então, a gente vai trabalhar com perigo em mora. Tá? E vai ter que explicar também os artigos relacionados a essa medida, os artigos relacionados ao sequestro, à busca e apreensão, né? Explicar que as provas podem se perder. Um exemplo prático é risco de destruição de provas, né? Se a medida não for concedida com urgência, o investigado pode ocultar bens na decretação do sequestro, antes da decretação do sequestro, tá? Então é isso que a gente fundamenta nos requisitos cautelares. E depois a gente vem para o último tópico aqui dentro da fundamentação jurídica, que são 4 tópicos que eu falei que a gente vai trabalhar, que é a subsidiariedade, né, e a proporcionalidade. Dentro desses tópicos, a gente vai trabalhar na subsidiariedade o quê? Que a medida ela é uma cautelar mais gravosa, ela só vai ser aplicada quando não for possível outra medida que seja menos gravosa. É o que a gente chama de última ratio. Então, se cabe outra medida cautelar e não a prisão preventiva, por exemplo, monitoração eletrônica ou o recolhimento do passaporte do indivíduo é possível, a gente vai fazer ela e não a prisão preventiva. Então, tu vai ter que explicar dentro aí do teu tópico aí da subsidiariedade que aquela medida ela é necessária. E aí você vai ter que usar o artigo 282, inciso 1 e 2. E se a gente vai tratando de uma prisão, a gente vai ter que colocar também o parágrafo 6º do 282, que é o que fala que não há outras medidas cautelares que sejam necessárias ali para impedir que aquele indivíduo pare de continuar com aquela atividade dele criminosa. Dentro desse tópico também, a gente vai trabalhar o princípio da proporcionalidade, onde a gente vai explicar que a medida ela é adequada, é necessária e ela é proporcional em sentido estrito. Nesse momento, a gente vai ter que também trazer um pouquinho de conhecimento da doutrina. Então, a gente vai ter que trazer que os direitos fundamentais são relativos e que, com base nos entendimentos de Robert Alex, né, de não são absolutos e podem ser relativizados. Então, se a gente está tratando de uma prisão, a gente tem que dizer que a liberdade ela tem que ser relativizada ali em relação àquele indivíduo, porque não é absoluta a liberdade para ele continuar praticando crimes, né? No caso de uma busca e apreensão, a gente vai ter que falar que a inviolabilidade domiciliar não é absoluta. Então, a gente vai ter que fundamentar nesse sentido, porque isso também é cobrado no espelho, é pontuado, tá? E aí você acaba justamente a fundamentação toda da sua peça, se for uma peça de representação. Lembrando que essa vai ser o esqueleto, né, para qualquer peça daquelas que a gente falou lá, que seja uma peça petitória. Depois disso tudo, da fundamentação, a gente vai entrar nos pedidos, tá? Os pedidos aqui antes do fecho, que na verdade era para ficar aqui, que eu não sei porque não tá ficando. Eita porra, peraí. Tá porra, sumiu os pedidos agora. Galera, pra onde é que foi os pedidos? Peraí. Ah, tá, foi pra cá, peraí. Trazer esse sacana pra cá de novo. Ah, gente, vou abrir aqui então. Depois a gente vem para os pedidos, tá? Nos pedidos, o que que a gente vai falar? Vai ser a parte final objetiva da peça, onde o delegado ele vai explicitar ao juiz o que que ele pretende com aquela representação, de acordo com tudo que foi exposto nos fatos e na fundamentação jurídica. O que que vai conter? No pedido, a gente vai conter claramente o que que você pede naquela medida. Então, requer a decretação da prisão temporária de fulano de tal. Se tu tiver acumulado a prisão, por exemplo, com uma busca, tu vai ter que abrir um outro parágrafo, requer o pedido de busca e apreensão no endereço tal. Depois a gente vai trazer a indicação do prazo, né, ou a duração da medida. Se a gente estiver tratando aí, como no exemplo, de uma prisão temporária, de um crime hediondo, a gente vai colocar, requer a prisão temporária pelo prazo de 30 dias, prorrogável nos termos do artigo 2º da Lei 7960 de 89, combinada com o artigo 2º, parágrafo 4º da Lei 8.072, que é a Lei de Crimes Hediondos, né? Depois a gente vai trazer a sugestão do sigilo, né? Se necessário, requer o sigilo da presente medida, no termo do artigo 20 do CPP. Também trazer, a maioria das medidas cautelares exigem, né? Porque está isso aí no 282, a manifestação do Ministério Público. Então você vai pedir também a oitiva do Ministério Público.
No caso da prisão temporária, a gente coloca lá, conforme artigo 2º, parágrafo 1º, que diz que tem que ser ouvido o Ministério Público antes do deferimento da prisão temporária. Depois a gente entra na decretação sem a oitiva da parte contrária, para evitar a ineficácia da medida. Fundamenta no artigo 283, parágrafo 3º do CPP. E, por fim, se estiver tratando de prisão, né, a gente vai ter que requerer o cadastro no Banco Nacional de Mandados de Prisão do CNJ, conforme do CNM, Banco Nacional de Mandados de Prisão, na verdade, ficou errado, tá? Banco, Banco Nacional de Mandados de Prisão, CNMP, né? Conforme artigo 289 do CPP, tá? E no caso de prisão temporária, colocar que no fim do prazo, né, da prisão temporária, você tem o indivíduo tem que ser colocado em liberdade, porque Espelho já trouxe isso também. Então, pede a prisão temporária, mas diz que ao fim do prazo ele tem que ser colocado em liberdade de imediato, conforme artigo 2º, parágrafo 7º da Lei 7960 de 89. E, por fim, a gente termina a peça com fecho, onde a gente vai colocar pedido de deferimento. Isso é opcional, porque geralmente não é pontuado, mas assim, também não perde ponto. É importante colocar. Nestes termos, pede deferimento. Local e data, tá? No enunciado não trouxer o local exato onde aconteceu o fato, você vai colocar de maneira genérica mesmo, local, data, e assinatura genérica, tá? Delegado de polícia. Antigamente a gente também colocava a matrícula e deixava em aberto, mas também isso não tem sido cobrado em espelho e todo mundo tem ensinado que não se deve mais colocar essa matrícula, a não ser que o enunciado traga especificamente que o delegado de matrícula X, aí você coloca. Se não basta colocar delegado de polícia e jamais assine, né, no seu nome ou identifique a sua prova, senão você vai ter a peça zerada. Então, era tudo isso que a gente tinha para falar sobre peças práticas, tá, pessoal? Essa aula aqui, ela vai ficar gravada para o pessoal da mentoria. Eu vou trabalhar na mentoria em várias reuniões, questões de peças práticas, vou trabalhar questões discursivas, né? O curso de peças práticas está sendo montado aos poucos, mas já tem algumas aulas disponíveis que vão estar disponíveis para o pessoal da mentoria, tá? Dentro da plataforma da mentoria. Esses pedidos que ficaram aqui, rapaz, não era para ficar aqui. Depois eu ajeito isso, tá? Então, basicamente, isso aqui a gente trabalhou um panorama geral aqui das peças. Eu vou mostrar para vocês aqui como a gente está com o tempo, né? Acredito que a gente começou aí um pouquinho atrasado. Essa é a minha primeira aula aqui de peças práticas de prisão preventiva, tá? Eu tenho uma peça, uma peça, uma primeira aula onde eu abordo, na verdade, toda a questão dessa estrutura aqui que a gente falou, né? O PDF da aula 1 é justamente sobre isso, os tipos de peças práticas, a cobrança de peças práticas em todos esses concursos aqui, isso que a gente viu aqui de despacho, eu trago com mais detalhes, tá? E na aula 2 a gente já fala da prisão preventiva. E aqui eu tenho um caso prático, tá? Que eu vou resolver com vocês rapidamente aqui, para vocês entenderem como é que seria desenvolvido, né, essa peça prática aqui nesse caso. Aí depois eu abro para perguntas. Claro, eu vi aí que dois já saíram, mas de todo modo, quem está aqui presente vai ter uma peça resolvida aqui com o delegado Luiz. Tá? Então, esse caso prático inédito que eu coloquei aqui da mentoria Caminho Policial, na cidade de Canto Verde, interior do estado do Pará, a Delegacia de Crimes contra o Patrimônio da cidade instaurou o inquérito policial 28 de 2025, em abril de 2025, para apurar uma série de furtos qualificados ocorridos nos últimos 3 meses em estabelecimentos comerciais da região central. Em todos os casos, os crimes ocorreram durante a madrugada, mediante arrombamento e desativação dos sistemas de alarme e monitoramento. Câmeras externas de um dos estabelecimentos conseguiram registrar um veículo modelo SUV de cor prata, com película escura e sem placas visíveis, circulando na região nos horários aproximados do delito. Os furtos ocorreram em pelo menos 5 comércios distintos, todos com o mesmo modo de operação. A investigação avançou após a obtenção de imagens de câmera de segurança particular que mostrava o suspeito saindo de um dos locais encapuzado, mas com parte do rosto exposto. Após cruzamento do banco de dados e do software de reconhecimento facial, foi identificado um possível autor, Paulo Henrique de Alencar, 39 anos, que possui histórico criminal de furto qualificado e receptação.
A equipe investigativa solicitou diligência no endereço do suspeito, mas ao chegar ao local, os policiais verificaram que ele havia se mudado há cerca de uma semana, deixando o imóvel às pressas. Informações obtidas com os vizinhos indicam que Paulo Henrique costumava viajar frequentemente para a capital, onde supostamente mantém depósitos de mercadorias e comercializa de forma não declarada. A vítima de um dos furtos relatou à polícia que, após o crime, recebeu ligação anônima, alertando para não seguir com o reconhecimento dos suspeitos, pois nada do que foi levado seria recuperado e era melhor deixar para lá para não piorar para o seu lado. Até o momento, os bens subtraídos não foram recuperados e a autoridade policial acredita que ainda esteja em posse do investigado ou de comparsas, em local desconhecido. O inquérito ainda se encontra em andamento e a autoria não está completamente consolidada, embora existam indícios significativos. A autoridade policial considera que há risco de dissipação dos objetos furtados, além da possível intimidação de testemunhas e evasão do investigado da comarca. Então, esse último parágrafo, pessoal, sempre vai ser o que você vai ter que ter mais atenção na peça, tá? É onde ele vai direcionar para o que o examinador quer de você. Então, você pode ver que ele está dizendo aqui já pelo menos três elementos relacionados à prisão preventiva. Ele está dissipando objetos ali, está obstruindo provas, né? Ele está intimidando testemunhas e ele está com risco de evasão da comarca. Então, diante disso, entende que há uma necessidade judicial imediata, proporcional e adequada às circunstâncias. Considere ainda que Canto Verde é sede de comarca com uma vara única. Na condição de delegado de polícia civil responsável pelo caso, redige a peça técnica e adequada à situação descrita acima. Então, nesse caso que eu trouxe para vocês, a gente teria que elaborar uma prisão preventiva, tá? Porque ele traz elementos suficientes aqui que o indivíduo tem um risco à ordem pública. Ele não trouxe endereços, ele não trouxe números de telefone. Ele fala aqui que o pessoal foi na casa já do indivíduo, mas ele não estava. Então, o que que resta? Resta somente pedir a prisão dele, tá? A gente vê que ainda tem alguns elementos, como, por exemplo, localizar. Porque, eu sei disso, gente, porque eu fiz muita prova, né? Fiz 5 provas. Então, assim, a gente, na hora que está resolvendo ali, passa milhões de coisas na nossa cabeça. Então, a gente quer, pô, mas tem ainda os compassos, como é que a gente vai localizar os compassos? Então, assim, a gente não tem que pensar além do que o enunciado está te dando. Se o enunciado não te trouxe quem são os compassos, tu não vai ter que pensar em pedir alguma coisa para localizar os compassos ainda. A não ser que o enunciado te direcionasse para esse sentido. Ou seja, que o Paulo Henrique aqui, ele conversou por telefone com o indivíduo que foi identificado como Carlos da Silva. E o Carlos da Silva tem notícias que ele está é, em outro município X e que o endereço dele é o X. Então aí está te direcionando que tu vai ter que pedir ali, possivelmente uma prisão do Paulo Henrique, uma busca e apreensão com uma prisão também para o Carlos da Silva, mas a peça vai te direcionar para isso. Então, sempre a peça vai trazer ali algumas coisas para te confundir, porque ela não vai te dar de graça com a peça que ele quer. Então, nesse caso aqui, ele trouxe que tem comparsas, ele trouxe que ainda tem, não está consolidada a autoria, mas justamente é para direcionar o pedido de prisão. Porque se ele dissesse que está consolidada a autoria, qual seria a peça? Conforme a gente viu lá na apresentação, seria um relatório já final de inquérito, porque não tem mais nenhuma diligência para fazer, e aí tu cumularia com uma prisão preventiva. Então a gente tem que saber identificar ali, raciocinar, né, fazer aquele raciocínio jurídico e identificar a peça. Então, prisão preventiva, como é que a gente ia fazer essa peça? Encaminhar, excelentíssimo, sempre coloca o excelentíssima, né, senhor, senhora, doutor, doutora, doutora, juíza, o juiz, né, de direito da vara única, como o enunciado trouxe, da comarca de Canto Verde do Pará, tá? Então, trouxe o número do inquérito, né, a gente viu que aqui em cima ele trouxe aqui, foi instaurado o inquérito 28, né, pela Delegacia de Crimes de Patrimônio da cidade de Canto Verde, né? Então, a gente vai colocar aqui no endereçamento, depois de colocar a referência inquérito 28/2025, vai fazer toda aquela fundamentação que a gente viu lá. Qualificação do delegado junto com o órgão, ou seja, a Polícia Civil do Estado do Pará, por meio do delegado de polícia, que esta subscreve, lotado na Delegacia de Crimes contra o Patrimônio de Canto Verde, conforme o enunciado trouxe, no exercício das suas atribuições, né? Artigo 13, 4, 282, parágrafo 2º e 311, todos do Código de Processo Penal,
ou seja, aquilo que eu falei, o que abunda não prejudica. Então, o artigo 13 do CPP, inciso 4, trata lá, né, das diligências que o delegado pode fazer, representações, então a gente põe também na peça. Põe 311, põe 282, parágrafo 2º, que trata de medidas cautelares. O artigo 2º, parágrafo 1º, né, da Lei do Delegado, 12.830 de 2013, o artigo 144, parágrafo 4º da Constituição Federal e a Lei Estadual 2294, que é a Lei Orgânica da Polícia Civil do Pará, vem respeitosamente à presença da Vossa Excelência representar, né? Sempre a gente representa, quando a gente está falando de medida petitória, pela prisão preventiva de Paulo Henrique Alencar, brasileiro, 39 anos, profissão, deixa em aberto, RG em aberto, CPF em aberto, domiciliado em aberto, mas atualmente local incerto e não sabido, pelos fundamentos de direito que passa a expor. E aí aqui a gente vai tratar dos fatos. Você pode ver que os fatos aqui é tudo isso, né? Então, eu não vou colocar tudo isso na minha peça, eu vou colocar uma síntese aqui do que é principal, vou colocar a questão dos furtos que ocorreram, né? Da identificação dele por sistema de reconhecimento, de câmeras e software que foi realizado da Polícia Civil, que ele ameaçou a vítima, né? Ligou dizendo que era melhor ela esquecer o prejuízo e que, em diligência, os vizinhos disseram que ele se mudou às pressas, ou seja, indicando que ele está fugindo. Tá? Dificilmente os fatos são muito pontuados. Tá? Então a gente tem que tentar resumir eles para colocar o que é principal ali dentro. Depois a gente vem para a tipificação penal. Aqui eu coloquei como tópico 2, tá? Mas geralmente a tipificação penal a gente pode colocar aqui dentro, tá? Dos fundamentos jurídicos. Então a gente já pode vir para os fundamentos jurídicos, coloca como 3.1 a tipificação penal, mas também a gente pode fazer dessa forma, colocar a tipificação penal separada, né, como segundo tópico, e aqui a gente discorre tudo que a gente souber sobre o delito. Ou seja, a gente coloca que o Paulo Henrique praticou em tese o crime de furto qualificado, né, previsto no artigo 155, parágrafo 4º, inciso 1 e 4, porque cometeu com destruição e rompimento de obstáculo e concurso de pessoas. Além disso, vindica-se a ocorrência de associação criminosa, pois aparentemente, reiteradamente, de maneira contínua, Paulo e os comparsas se reúnem para praticar os delitos em questão. Tá? A análise das imagens, os relatos das testemunhas e o padrão repetido da conduta confirmam que a atuação do representado ocorreu com divisão de tarefas e planejamento, elementos caracterizadores do concurso de agentes, né? Além da violação de obstáculos nos locais dos furtos, constatado em perícia. Então, a gente está fundamentando na doutrina, tá? Isso aqui. A gente podia vindicar também, eu não coloquei aqui, mas a gente, se tivesse conhecimento sobre isso, podia também criar um parágrafo indicando que suspeitava ali a fraude de previdenciária, né, fraude fiscal, que diz aqui que ele mantém depósito de mercadorias que comercializa de forma não declarada. Então, a gente pode estar aí vindicando, né, uma hipótese, apesar de ser proveniente do ilícito, né, essas mercadorias, mas a gente poderia citar também ali um crime de fraude previdenciária, né, de fraude fiscal, tá? Mas eu preferi não colocar aqui, porque também o enunciado não trouxe elementos suficientes nesse sentido. Depois a gente vem para os fundamentos jurídicos, aqueles que a gente tratou. Hipótese de cabimento. O artigo 313.1 do Código de Processo Penal, né, trata de crime doloso, cuja pena máxima ultrapassa 4 anos, é permitida a prisão preventiva nesses casos, né? E o furto qualificado, conforme se demonstrou, possui pena que varia de 2 a 8 anos, além de multa, preenchendo, portanto, o requisito objetivo de admissibilidade da medida extrema. Ainda temos o delito de associação criminosa, cuja pena vai até 3 anos, o que totaliza a pena máxima dos delitos em possível 11 anos de reclusão. Então, perfeitamente cabível a prisão preventiva, né, que exige reclusão superior a 4 anos. Depois a gente vem para os requisitos cautelares. Aí vai tratar do fumos, forte indício de autoria, vai tratar das imagens obtidas, identificação facial, e ao perigo de liberdade a gente vai tratar justamente daquela situação. Ele continua na atividade criminosa, né, tem um histórico criminal, já é investigado anteriormente por crimes patrimoniais, ele vai prejudicar a instrução criminal porque ele está tentando intimidar as vítimas, as testemunhas, tá? E vai frustrar a aplicação da lei penal, porque ele encontra-se em local incerto e não sabido, rompeu vínculos, né, do seu endereço anterior, e também o enunciado traz que ele está em vias, né, de se evadir ali do município, do país, etc. Então, devido a toda essa fundamentação, é um risco atual iminente, e não se trata de uma mera conjuntura, está perfeitamente demonstrado o fumus cum delite e o periculum libertate, tá?
E aqui a gente vai ter que fundamentar, eu não coloquei, né? Ficou faltando aqui o artigo, claro, né? Tem que colocar o artigo 312. Então, quanto ao perigo de libertate, com base no artigo 312, tá? Eu acabei ocultando aí, na hora que eu fui editar, de alguma forma aí, acabei ocultando o 312, mas a gente vai ter que fundamentar na parte do periculum libertate o 312, tá? Conforme o risco à ordem pública, à ordem econômica, tá? E quando a gente tratar do fumus como delito, a gente trata dos indícios e da materialidade. Depois, a gente vem para aquele próximo tópico, né? A inadequação de outras medidas cautelares. No termo do artigo 282, parágrafo 6º, e o 310(2) do CPP, a prisão preventiva deve ser adotada quando as medidas cautelares diversas de prisão se mostrarem inadequadas ou insuficientes. No caso, diante da conduta reiterada do desaparecimento do investigado e da tentativa de intimidar a vítima, medidas do artigo 319, como monitoração eletrônica, são claramente ineficazes para conter o risco gerado. Aí a gente trata da questão doutrinária que eu falei para vocês. Conforme os ensinamentos de Robert Alex, direitos fundamentais devem ser ponderados, em especial quando utilizados para práticas criminosas. A liberdade deve ser restringida como medida extrema da prisão preventiva, com a medida extrema da prisão preventiva, sendo, portanto, a única medida apta aos fins do processo penal. Vale frisar, aí a gente entra na proporcionalidade. O princípio da proporcionalidade exige adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito das medidas. No caso concreto, todas estão presentes. Além da medida estar prevista em lei, é o único meio de cessar a violação do artigo 312 e, por fim, traz mais benefícios em uma análise de proporcionalidade em sentido estrito. Tá? Por fim, a gente entra no pedido, diante do exposto. Esta autoridade judicial representa a Vossa Excelência pela decretação da prisão preventiva de Paulo Henrique Alencar, já qualificado, e aqui a gente pode até repetir os artigos, tá? Com base no artigo 312 e 313(1) do CPP, sem a oitiva da parte contrária, por se tratar de medida cautelar de urgência, e após a manifestação do Ministério Público, titular da ação penal. Pede deferimento, coloca o local porque o enunciado trouxe, canto verde, deixa a data em aberto e coloca o ano porque também o enunciado trouxe. E assina o delegado de polícia. Beleza, provavelmente aqui essa peça estaria com uma pontuação alta do espelho, tá? De acordo com o que fosse cobrado, que o enunciado trouxe para a gente. Tá? A não ser que trouxesse, por exemplo, um crime a mais aqui, mas ele não trouxe elementos suficientes. Mas mesmo assim você estaria com uma nota aí de 10 acima de 8 nessa peça aqui, discorrendo da maneira que a gente discorreu, uma nota próxima do máximo, tá? Então, basicamente é assim que a gente vai dividir, né, a estrutura de uma peça de representação. Acredito que a gente tratou aqui de bastante coisa, mais de uma hora já de aula. Então, todo esse esquema aqui, né, tudo isso que eu falei, vai ser disponibilizado para os mentorados, tá? Essa aula aí, acredito que também quem veio de fora aprendeu alguma coisa, aprendeu, revisou, né, se já entendia de peça prática. E